Já está. Olá a todos. Certo dia, o mentor espiritual Bezerra de Menezes afirmou: o livro dos espíritos é um sinal das leis universais. Quem nele estuda, meditando em seus ensinamentos e com a ajuda de outros livros que lhe dão sequência, passa a compreender que os sinais são frases e que as frases são forças indicativas para a libertação da alma. Conscientes destas verdades intemporais, reforçamos o convite para continuarem conosco, acompanhando-nos no estudo aprofundado desta obra, que a cada leitura mais contribui para o nosso enriquecimento espiritual. Vamos então dar continuidade à análise da introdução ao estudo da doutrina espírita, feita por Allan Kardec, cuja profundidade de raciocínio nos deixa simplesmente deslumbrados. Hoje iremos analisar os seguintes temas: as divergências de linguagem, as questões de ortografia, a loucura e suas causas, a teoria magnética e a do meio ambiente. E porque este item 16º é muito extenso, hoje apresentaremos apenas uma parte. Na próxima live concluiremos este item, bem como a introdução e prolegómenos. Assim, serão estes os temas da próxima live. Como dissemos, a continuação da teoria magnética e a do meio ambiente, preenchendo os vazios do espaço e prolegómenos. Seguidamente, adentraremos o estudo das 1019 questões e respectivas 188 alíneas desta grande obra. Antes de começarmos a análise deste tema, e para um melhor entendimento dos raciocínios de Allan Kardec, relembremos o último slide da nossa última live. E dizia: enquanto o homem superficial só vê numa flor a sua forma elegante, o sábio descobre verdadeiras maravilhas para o seu pensamento. Estas observações levam-nos a dizer algumas palavras sobre outra dificuldade, referente à divergência de linguagem dos espíritos. Sendo os espíritos muito diferentes uns dos outros quanto ao conhecimento e à moralidade, é evidente que a mesma questão pode ser resolvida por eles de maneira contraditória, de acordo com suas respectivas categorias, como fariam entre os homens um sábio, um ignorante ou um brincalhão de mau gosto. O essencial é saber a quem nos dirigimos. Mas acrescentam: como se explica que os espíritos reconhecidos como superiores não estejam sempre de acordo? Diremos inicialmente que, além da causa já assinalada, há outras que podem exercer certa influência sobre a natureza das respostas, independentes da qualidade dos espíritos. Este é um ponto capital, cuja explicação obteremos pelo estudo. Eis porque dizemos que estes estudos requerem atenção contínua, observação profunda e, sobretudo, como aliás todas as ciências humanas, a continuidade e a perseverança. Necessitamos de anos para fazer um médico medíocre e 3/4 partes da vida para fazer um sábio, mas quer-se obter em algumas horas a ciência do infinito. Que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões metafísicas e de ordem social. É todo um mundo que se abre diante de nós. Será de espantar que exija tempo e muito tempo para a sua realização? A contradição, aliás, não é sempre tão real quanto pode parecer. Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem nas suas definições, seja porque empregam termos diferentes, seja por diferenças de pontos de vista, embora a ideia fundamental seja sempre a mesma? Que se conte, se possível, o número de definições dadas sobre a gramática. Acrescentemos que a forma da resposta depende quase sempre da forma da pergunta.
Seria pueril, portanto, ver-se uma contradição onde geralmente não existe mais do que uma diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. Não tendo esta palavra uma definição única, os espíritos podem, como nós, divergir na sua aplicação. Um poderá dizer que ela é o princípio da vida, outro chamá-la de centelha anímica, um terceiro dizer que ela é interna, um quarto que é externa, etc. E todos terão razão segundo os seus pontos de vista. Poderíamos mesmo acreditar que alguns deles professem teorias materialistas e, no entanto, não ser assim. O mesmo acontece com relação a Deus. Seria Ele o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc., etc., mas em definitivo será sempre Deus. Citemos ainda a classificação dos espíritos. Formam eles uma série ininterrupta do mais baixo ao mais alto grau e sua classificação é, portanto, arbitrária. Um poderá estabelecê-la em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20, à vontade, sem por isso estar em erro. Todas as ciências humanas oferecem o mesmo exemplo. Cada sábio tem o seu sistema. Os sistemas variam, mas a ciência é sempre a mesma. Quer se aprenda botânica pelo sistema de Linnaeus, de Jussieu ou de Tournefort, não se saberá menos botânica. Deixemos, portanto, de dar às coisas puramente convencionais mais importância do que merecem, para nos atermos ao que é verdadeiramente sério. E, não raro, a reflexão nos fará descobrir, naquilo que parece mais contraditório, uma similitude que nos escapará ao primeiro exame. Agora sobre as questões de ortografia. E nos diz Allan Kardec. Passaríamos ligeiramente sobre a objeção de alguns céticos quanto às falhas ortográficas de alguns espíritos, se ela não nos desse oportunidade a uma observação essencial. Essa ortografia, deve dizer-se, nem sempre é impecável. Mas somente a falta de argumentos pode torná-la um objeto de uma crítica séria, com a alegação de que, se os espíritos tudo sabem, devem saber ortografia. Poderíamos opor-lhes numerosos pecados desse género cometidos por sábios da terra, sem que lhes tenha diminuído o mérito. Mas há neste facto uma questão mais grave. Para os espíritos, principalmente para os espíritos superiores, a ideia é tudo, a forma não é nada. Livres da matéria, sua linguagem é rápida como o pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica sem intermediários. Devem, portanto, sentir-se mal quando são obrigados, ao se comunicarem conosco, a se servirem das formas demoradas e embaraçosas da linguagem humana e, sobretudo, da sua insuficiência e imperfeição para exprimirem todas as suas ideias. É o que eles mesmo dizem, sendo curioso observar os meios que empregam para atenuar esse inconveniente. O mesmo aconteceria conosco, se tivéssemos de nos exprimir numa língua de palavras e fraseados mais longos e mais pobre de expressões do que a nossa. É a dificuldade que experimenta o homem de gênio, impaciente com a lentidão da pena, ou seja, da caneta, sempre atrasada em relação ao pensamento. Compreende-se, pois, que os espíritos liguem pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando tratam de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que se exprimam indiferentemente em todas as línguas, a todas compreendendo? Disso não se deve concluir, entretanto, que a correção convencional da linguagem lhes seja desconhecida, pois a observam quando necessário. Por exemplo, a poesia por eles ditada quase sempre desafia a crítica do mais exigente purista, e isso apesar da ignorância do médium.
Agora, sobre a loucura e as suas causas. Há ainda criaturas que veem perigo por toda a parte, em tudo aquilo que não conhecem, não faltando as que tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo do facto de terem algumas pessoas que se entregaram a estes estudos perdido a razão. Como podem os homens sensatos aceitar essa objeção? Não acontece o mesmo com todas as preocupações intelectuais quando o cérebro é fraco? Conhece-se o número de loucos e maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? E devemos, por isso, banir tais estudos? O que provam esses factos? Nos trabalhos físicos, estropiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos intelectuais, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento se quebrou, o mesmo não acontece com o espírito. Ele continua intacto e, quando se libertar da matéria, não desfrutará menos da plenitude de suas faculdades. Foi, no seu setor, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações intelectuais podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a religião fornecem os seus contingentes. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. Havendo essa predisposição à loucura, ela se manifestará com o caráter da preocupação principal do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. Essa ideia poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa do assunto, ou a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, ou de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se apresente como louco espírita, se o espiritismo foi a sua preocupação dominante. Como o louco espírita se apresentaria de outra forma segundo as circunstâncias? Digo, portanto, que o espiritismo não tem nenhum privilégio neste assunto. E vou mais longe. Digo que o espiritismo, bem compreendido, é um preservativo da loucura. Entre as causas mais frequentes da superexcitação cerebral, devemos contar as decepções, as desgraças, as afeições contrariadas, que são também as causas mais frequentes do suicídio. Ora, o verdadeiro espírita olha as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas em face do futuro que o aguarda. A vida é para ele tão curta, tão fugitiva, que as tribulações não lhe parecem mais do que incidentes desagradáveis de uma viagem. Aquilo que para qualquer outro produziria violenta emoção, pouco o afeta, pois sabe que as amarguras da vida são provas para o seu adiantamento, desde que as sofra sem murmurar, porque será recompensado de acordo com a coragem demonstrada ao suportá-las. Suas convicções lhe dão uma resignação que o preserva do desespero e, consequentemente, de uma causa constante de loucura e suicídio. Além disso, conhece, pelo exemplo das comunicações dos espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é suficiente para o fazer meditar. Assim, o número dos que têm sido detidos à beira deste funesto despenhadeiro é considerável. Este é um dos resultados do espiritismo, que os incrédulos se riam quanto quiserem. Eu lhes digo, lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos os que se dão ao trabalho de lhe sondar as misteriosas profundidades. Entre as causas da loucura, devemos ainda incluir o pavor, sendo que o medo do diabo já desequilibrou alguns cérebros. Sabe-se o número de vítimas que ele tem feito ao abalar imaginações fracas com essa ameaça, que cada vez se procura tornar mais terrível através de hediondos pormenores?
O diabo, dizem, só assusta as crianças. É um meio de torná-las mais ajuizadas. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem. Mas, quando elas deixam de temê-lo, ficam piores do que antes. E, para conseguir tão belo resultado, não se levam em conta as epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. A religião seria bem fraca se, por não usar o medo, o seu poder ficasse comprometido. Felizmente assim não acontece. Ela dispõe de outros meios para agir sobre as almas, e o Espiritismo lhe fornece os mais eficazes e mais sérios, desde que os saiba aproveitar. Mostra as coisas na sua realidade e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um temor exagerado. Agora o tema, a teoria magnética e a do meio ambiente. Resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenómenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam num estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenómeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado, as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites da nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo e, por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos. Concordamos que, de facto, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio. Mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de factos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam desta opinião, diremos, como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não vistes tudo. E a seguir, lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os factos? De maneira alguma. Mas então, quem a revelou? Precisamente esses médiuns de que exultais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, porque teriam eles atribuído aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas, uma. Ou eles são lúcidos, ou não são. Se o são, e se podemos confiar na sua veracidade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenómenos provêm do médium, deviam ser idênticos para um mesmo indivíduo e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Essa falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho, refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de algumas delas. Não se poderia negar, e vai mesmo nisto um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende,
e entre ela e a que faria do médium um eco de pensamentos alheios, há grande distância, pois milhares de factos demonstram perentoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que mais uma vez prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas, incapazes de negar a existência de um fenómeno que a ciência comum não consegue explicar e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-na a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra, até à evidência, que algumas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que essas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação, respondem, amplia-se muito além do círculo imediato. O médium é o reflexo de toda a humanidade e dessa maneira não se encontra as inspirações ao seu redor. Vai procurá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro e até mesmo em outras esferas. Não creio que esta teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contacto permanente connosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vindas de todos os pontos do universo para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Diremos ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar refletiva foram imaginadas por alguns homens. São opiniões individuais, formuladas para explicar um facto, enquanto a doutrina dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médios foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos ainda, por que estranha coincidência milhares de médiuns, espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem visto, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranha razão foi ele buscar as suas ideias a 2000 léguas além-mar, no seio de um povo estranho por seus costumes e sua língua, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mas há ainda uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações em França, como na América, não se verificaram nem pela escrita, nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Bom, e com estes deslumbrantes raciocínios feitos por Allan Kardec, por hoje terminamos aqui a nossa apresentação. Resta-nos agradecer a vossa presença e, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Isabel de Aragão, deixar o convite para nos acompanharem no próximo estudo. Até lá, fiquem bem.